Salmo 105. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo essa leitura do Salmo 105, do verso 1 ao verso 8. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome, anunciai os seus feitos, cantai, cantai louvores. Falai de todas as suas maravilhas, gloriai no seu santo nome. Alegre o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, buscai a sua força, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das suas maravilhas, dos seus prodígios e dos juízos que ele proferiu. Vós, nós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seu escolhido, ele é Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança e da palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Nós estamos entre eles, irmão. Deus não esquece da aliança que ele fez com Abraão, dizendo que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E o salmista aqui, ele nos convida a cantar louvores a Deus, a se gloriar no seu nome, a alegrar o nosso coração, porque o coração daquele que busca o Senhor precisa se alegrar. Por quê? Porque dele nós recebemos força. Verso 24, busca o Senhor, busca a sua força, busca a sua face e faça alguma coisa com a sua mente. Lembre-se de tudo que ele fez. Se você esqueceu, o Salmo 105 faz você lembrar de muitas delas. Olha, ele enviou um homem chamado José, que foi vendido como escravo. Feriram os pés, prenderam com ferro, mas um dia o sonho que Deus sonhou para José se cumpriu, o tempo que se cumpriu a sua palavra, até que o Senhor o provou. E o Senhor fez dele governador do Egito. Verso 21. Esse é o nosso Deus, irmão. O Deus que cumpre palavras. O Deus que os seus sonhos não se frustram. Os nossos sonhos podem se frustrar, como acabamos de ouvir, né? Essa melodia. Mas a nossa vida está nas mãos do grande eu sou. E os seus sonhos não se frustram. Ele é o sujeito da história. Ele é o sujeito da minha história. Ele é o sujeito da sua história. E o salmista começa a descrever tudo o que ele fez. Ele tornou o seu povo muito fecundo lá no Egito. Ele é o Deus que faz prosperar. Ele mudou corações. Ele fez com que aqueles governantes que eram a favor do povo se levantassem contra o povo, para que aquele povo caminhasse deserto adentro, porque Deus tinha um propósito. Mas ele nos sustenta no deserto, irmãos. Ele é o Deus que comissiona, que chama, que escolhe. Ele enviou Moisés, seu servo, verso 26. Ele mandou trevas que escurecesse a terra. Ele transformou água em sangue. Ele produziu rãs. Ele ordenou enxame de mosca. Ele enviou granizo e fogo. Ele atingiu as vinhas e destruiu as árvores. Ele enviou gafanhoto. Ele feriu os primogênitos da terra até Faraó deixar o seu povo atravessar o deserto, porque Deus tinha um plano para esse povo. Ele é o Deus que nos protege. Ele estendeu uma nuvem para cobri-los no deserto e uma
coluna de fogo para guiá-los. Ele é o Deus que orienta, Ele é o Deus que direciona. Ele é o Deus que sustenta. Pediram-lhe carne e Ele lhes deu, saciou com o alimento do céu, partiu a rocha e deu água, porque Ele se lembrou da sua aliança com Abraão. Ele deu terra para suas nações. Com que propósito? Verso 45, o último verso desse salmo, para que eles guardassem os seus preceitos e obedecessem às suas leis. E ele termina, aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que direciona, é o Deus que cumpre sonho, é o Deus que prospera, é o Deus que muda coração, é o Deus que sustenta, é o Deus que protege. Esse é o Deus que servimos. Para que você veja maravilhas, irmãos. O verso 5, ele diz assim, lembrai-vos de todas as maravilhas que ele tem feito, mas para o povo se lembrar das maravilhas, para ele conhecer as maravilhas, eles precisaram caminhar deserto adentro. Nós queremos ver maravilhas, irmãos, mas não queremos enfrentar o deserto. Não existe outro caminho. Meu marido sempre diz assim, não existe almoço grátis. Não existe. Você vê a propaganda assim, compre 2 e compre 1 e leve 2. Né? Almoce e tenha sobremesa grátis. Não existe almoço grátis. Aquele valor já está embutido. Com Deus não é diferente, irmãos. Para você aprender a obedecer a Ele, a guardar a sua palavra no seu coração para não pecar contra Ele, você tem que caminhar com Ele, deserto adentro. Ver as suas maravilhas para você aprender a depender, para você aprender a confiar, que de outra forma você não aprenderá essa lição. A minha pergunta nesta manhã é, você quer pepino e cebola do Egito ou você quer maná e água no deserto? O problema é que quando a gente lembra do Egito, a gente só lembra do pepino e da cebola. A gente só lembra o que tinha de bom lá para nos oferecer. O povo não se lembrava do tempo de escravidão, mas ele lembrou da pepina e da cebola. Logo, logo eles esqueceram de tudo que eles passaram no Egito. E Deus estava apresentando para eles um caminho nada fácil, mas um caminho de maravilhas. Um caminho em que eles iam experimentar diariamente o agir de Deus na sua vida. Então, para você guardar, para você obedecer esse Deus que faz maravilhas e para você se lembrar de todas elas, você precisa ter experiências nesse caminhar. Você precisa caminhar com Ele de perto e os caminhos dele às vezes é tortuosos. Os caminhos deles às vezes passa pelo vale, mas nós precisamos dizer, Senhor, segura a minha mão, porque eu quero caminhar com o Senhor mesmo no vale, mesmo no lamaçal, mesmo na areia, mesmo no sol escaldante do deserto. A única coisa que eu preciso é da sua presença diária na minha vida. Sem ela eu não posso sobreviver. No mais, eles sobreviveram, irmãos. Josué e Caleb sobreviveram a 40 anos de deserto. Você pode sobreviver. É só segurar na mão de Deus e confiar nele. Certos de que Ele é o Deus que não larga a nossa mão. Ele é o Deus que não se esquece da sua aliança para conosco. Então, se você está só, é porque você que se soltou dessa mão.
Então volte e segure firme a mão dele e esteja disposto a enfrentar esse caminhar. E se você se dispor, você vai conhecer verdadeiramente quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus que faz maravilhas. Aí você vai poder fazer aquilo que o salmista inicialmente já nos convidou: render graças, cantar louvores, se gloriar e alegrar o seu coração, porque a sua força vem dele. Amém?